Fala galera do YouTube, mais um vídeo aqui no canal, continuando a nossa série sobre inteligência artificial e consciência artificial. Então, para começar o nosso conteúdo, vamos tentar, aqui juntos, vocês podem colocar aí nos comentários, mas vamos tentar estabelecer a diferença entre o que é inteligência, e o que é consciência. Antes da gente começar a trabalhar com inteligência artificial. Só para vocês entenderem um pouco, eu fiz o curso de ciência da computação e o meu objetivo inicial era focar em inteligência artificial. Mas eu não tinha enraizado ainda o que seria inteligência. Eu tinha uma confusão entre inteligência e consciência. Só para vocês entenderem, eu gostaria de criar um sistema, e que esse sistema conseguisse interagir comigo ou com outras pessoas e que esse sistema tivesse emoções, então sentisse amor, carinho, tristeza, dor. Essa era a minha ideia, de criar um sistema de inteligência artificial que fosse nesse sentido. Quando eu comecei a fazer o curso de ciência da computação, entender como funciona o computador, entender como funcionam os algoritmos, eu comecei a estabelecer o limite entre o que é uma consciência e o que é a inteligência. A inteligência e a consciência, elas estão, no nosso caso, elas estão juntas, mas a gente pode entender de uma forma separada, principalmente no universo do computador. Porque quando falamos de inteligência artificial, estamos tratando de métodos para atingir algum objetivo. A gente diz que uma pessoa é inteligente quando ela consegue estabelecer um método e aquele método é executado de tal forma que facilite a chegada em um objetivo, certo? Então, a inteligência, ela é mais metodológica. Então, existem diversas linhas de estudo da inteligência artificial, onde você tenta fazer verificações, por exemplo, tenta fazer diferenciações, categorizações. Então, vou dar um exemplo aqui. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre redes neurais. Então, eu vou pegar um exemplo de um segmento, redes neurais. Você pode utilizar uma rede neural para classificação de imagem. Você inicialmente ensina essa rede neural, passa um conjunto de imagens para a rede neural e o rótulo de cada imagem. Vamos pegar um exemplo. Você vai diferenciar 3 tipos de imagem. De animais, por exemplo, cachorro, gato e peixe, exemplo, esses 3 tipos de seres. Você passa diversas imagens de peixe, diversas imagens de cachorro e diversas imagens de gato, certo? E a sua rede vai aprender quais são as características de cada um, por meio de estatística. A imagem tem cores, tem padrões, tem a textura, tem os contornos. A rede vai fazer o quê? Vai criar uma função, um conjunto de equações matemáticas ali que descreve essas características. Exemplo, cor, contorno, textura. E vai verificar cada categoria. Por exemplo, para a categoria cachorro, tem essa determinada característica. Sempre aparece essas cores, sempre aparece esse contorno, sempre aparece essa textura. Para gato, o contorno é diferente, a textura é diferente. Para o peixe, a textura é diferente, o formato é diferente, os membros são diferentes. Então, ele vai pegar essas características gráficas, transformar em equações matemáticas para diferenciar esses elementos. Depois que a rede aprendeu, se você apresentar uma imagem para a rede, ela vai retornar um rótulo dizendo a categoria daquele animal, daquele bicho, se é um peixe, se é um gato, se é um cachorro. Note que aqui o sistema em si, ele consegue separar, consegue determinar a categoria do ser. Só que ele não ocorre em nenhum momento desse a presença de emoção. Não tem emoção, ele não cria um amor pelo cachorro, ele não cria um sentimento do que é o peixe, um medo do peixe ou algo assim. Ele não utiliza essas características, ele não tem isso, ele é apenas um conjunto de equações matemáticas que são executadas que diferenciam
as características estruturais de cada uma das imagens que foram passadas. Um exemplo aí da aplicação da inteligência artificial. Nesse sentido, então, a inteligência ela é mais metodológica e mais objetiva. As características da consciência, ou seja, de um ser existente consciente, é mais diferente. É a presença das emoções, a presença da capacidade de questionamento, curiosidade, o fato de pensar por que ele existe, de vazio existencial,